Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Um mergulho na genialidade do cavaleiro da triste figura, publicada em duas partes. A primeira em 1605 e a segunda em 1615, a obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, é considerado um dos maiores marcos da literatura ocidental. Trata-se de uma sátira genial dos romances de cavalaria, que eram extremamente populares na Península Ibérica na virada do século XVI para o XVII. Muito além disso, Cervantes criou uma obra multifacetada, que mistura humor, tragédia, crítica social, filosofia e metalinguagem. Dom Quixote, com sua loucura encantadora e suas aventuras cômicas e trágicas, se transformou num arquétipo da literatura universal, o homem que, movido por um ideal, desafia a realidade. Vamos agora conhecer a fundo esse cavaleiro errante, seu fiel escudeiro Sancho Panza, os coadjuvantes marcantes da história e o mundo conturbado e fascinante do século XVII. Contexto histórico e cultural da obra. A Espanha do século XVII, no início dos anos 1600, a Espanha vivia um processo de declínio político e econômico. A Idade de Ouro espanhola, marcada pela expansão colonial e pela glória artística de nomes como El Greco e Lope de Veiga, estava dando lugar a uma realidade de decadência, desemprego, fome e repressão religiosa através da Inquisição. A monarquia absolutista dos Habsburgos, com reis como Filipe III e Filipe IV, mantinha uma estrutura hierárquica rígida, enquanto o povo comum vivia sob opressão. A cultura da época era fortemente marcada por valores medievais que já não correspondiam mais à realidade cotidiana. E isso é justamente o que Cervantes explora e ridiculariza em sua obra. A Europa passava por transformações profundas. O Renascimento havia renovado o pensamento humanista. O protestantismo desafiava a hegemonia da Igreja Católica, e a Reforma e Contra-Reforma dominavam os debates intelectuais. A própria literatura buscava novas formas de expressão que rompessem com os esquemas rígidos da cavalaria e do idealismo fantasioso. É nesse cenário que surge Dom Quixote, um personagem que representa o velho mundo em conflito com a nova realidade. A obra é profundamente metalinguística, pois discute o papel da literatura, da imaginação e da verdade. Cervantes, vida e influência. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em 1547, em Alcalá de Henares, e teve uma vida marcada por dificuldades. Lutou na Batalha de Lepanto, onde perdeu o uso da mão esquerda, e depois foi capturado por piratas e feito escravo em Argel por 5 anos. Ao retornar à Espanha, passou por dificuldades financeiras, esteve preso mais de uma vez, e só encontrou algum reconhecimento com o sucesso da primeira parte de Dom Quixote. A sua visão de mundo, marcada pela vivência real do sofrimento e da injustiça, se reflete em seus personagens, que estão sempre oscilando entre a ilusão e a brutalidade do cotidiano. Ao satirizar os romances de cavalaria, Cervantes também satiriza a própria sociedade espanhola, marcada pela hipocrisia e pela cegueira diante das transformações do tempo. Enredo geral da obra, parte 1. A loucura de Dom Quixote, 1605. Dom Quixote, um fidalgo pobre da região de La Mancha, enlouquece de tanto ler romances de cavalaria. Fascinado pelas histórias de cavaleiros andantes, decide tornar-se um deles. Ele adota o nome Dom Quixote de La Mancha, renomeia seu cavalo de Rocinante e escolhe uma camponesa, Aldonza Lorenzo, como sua dama, rebatizando-a como Dulcinea del Toboso. Ele veste uma armadura antiga, improvisa um elmo e parte em busca de aventuras. Logo no início, é espancado por um grupo de comerciantes e depois resgatado por um vizinho, que o leva de volta à aldeia. Seus amigos, o cura-padre, o barbeiro e a sobrinha, preocupados com sua sanidade, tentam curá-lo queimando sua biblioteca. Mas Dom Quixote retorna à estrada, agora acompanhado de um escudeiro, o camponês Sancho Panza, que acredita na promessa de tornar-se governador de uma ilha. Ao longo da obra, vivenciam inúmeras aventuras tragicômicas. Confundem moinhos de vento com gigantes, rebanhos de ovelhas com exércitos e uma estalagem simples com um castelo. Dom Quixote sempre interpreta a realidade de forma fantasiosa, enquanto Sancho tenta usar a lógica prática.
mas acaba também sendo influenciado pelas ilusões do mestre. O primeiro volume termina com Dom Quixote sendo novamente enganado e levado de volta à sua aldeia. Parte 2. O mundo conhece Dom Quixote 1615. A segunda parte é ainda mais complexa e irônica. Cervantes responde a uma continuação apócrifa que foi publicada por outro autor e traz um Dom Quixote mais consciente, mas ainda dominado pela fantasia. Agora, Dom Quixote e Sancho são personagens famosos, pois a primeira parte do livro já circula dentro da própria história. Isso gera situações hilárias, pois muitos personagens que encontram na estrada fingem conhecê-los ou se aproveitam da fama do cavaleiro para pregar peças. Eles visitam castelos, participam de banquetes, vivem aventuras reais e farsescas, e chegam a um duque e uma duquesa, que resolvem brincar com os dois, promovendo situações cômicas e humilhantes. Sancho chega de fato a governar uma ilha, na verdade uma vila, e se mostra surpreendentemente sensato. No fim, Dom Quixote adoece, recupera a lucidez, renega os livros de cavalaria e morre como Alonso Quijano, o bom, um final melancólico que reforça a tragédia por trás da comédia. Dom Quixote é o protagonista, um fidalgo envelhecido, magro, pobre e fanático por romances de cavalaria. Em sua loucura, acredita que deve restaurar os valores da cavalaria: justiça, honra, cortesia. Seu idealismo é comovente, mas também o leva a situações ridículas. Apesar das trapalhadas, ele encarna valores nobres. Em certo sentido, ele é um símbolo da luta contra o conformismo e da capacidade humana de sonhar, mesmo quando isso significa lutar contra moinhos de vento. Sancho Panza é o contraponto de Dom Quixote, um camponês analfabeto, barrigudo, simples, mas com um enorme senso prático. Ao longo da obra, Sancho amadurece tornando-se mais sensato, mas também mais idealista. Sua linguagem popular, repleta de provérbios e ditos populares, contrasta com o estilo elevado e arcaico de Dom Quixote. Juntos, formam uma das duplas mais icônicas da literatura mundial. Dulcinea del Toboso, embora nunca pareça de fato, é a musa inventada por Dom Quixote. Na realidade, Aldonza é uma camponesa rude e sem refinamento, mas o cavaleiro a transforma em uma dama etérea e perfeita, símbolo de um amor cortês que só existe na imaginação dele. O padre e o barbeiro, amigos de Dom Quixote, tentam resgatá-lo de suas loucuras. Representam a voz da razão e a crítica social, aqueles que veem os males da literatura como responsáveis pelas doenças da alma. O duque e a duquesa, figuras da nobreza decadente que zombam dos protagonistas. Sua crueldade disfarçada de brincadeira revela uma crítica feroz de Cervantes à elite espanhola, a realidade e a ficção. A obra gira em torno da percepção da realidade. Dom Quixote não enxerga o mundo como ele é, mas como gostaria que fosse. Essa tensão entre o real e o imaginário é o motor de toda a narrativa. Cervantes discute de forma metalinguística o papel da literatura e da imaginação na vida humana. Seria ela uma fuga ou uma forma de compreender e modificar o mundo? Loucura e sabedoria. A linha entre a loucura e a lucidez é tênue. Embora Dom Quixote esteja, tecnicamente, insano, muitas vezes seus ideais e ações são mais nobres do que as dos sãos. Há uma inversão de valores que faz com que o leitor questione o que é de fato a sanidade, idealismo ou pragmatismo. O contraste entre Dom Quixote e Sancho representa o conflito entre o ideal e o real. O cavaleiro sonha com um mundo melhor, enquanto Sancho tenta sobreviver. No entanto, ambos influenciam um ao outro, mostrando que a vida precisa de equilíbrio entre sonho e realidade. Dom Quixote é considerado o primeiro romance moderno por vários motivos. Introduz a autoconsciência do texto. Ou seja, o livro sabe que é um livro, tem personagens complexos, com desenvolvimento psicológico, mistura gêneros, usa a intertextualidade, citando e parodiando outras obras. Além disso, Cervantes quebra a quarta parede ao dialogar com o leitor, inserir comentários sobre a escrita e criticar diretamente outros autores, o que o torna um precursor do pós-modernismo. Dom Quixote é muito mais do que uma sátira aos romances de cavalaria. É uma declaração apaixonada sobre a necessidade de sonhar, mesmo num mundo que insiste em nos esmagar com sua crueza.
Sua figura representa todos aqueles que se recusam a aceitar as regras do jogo, que ousam imaginar um mundo diferente e que, mesmo ridicularizados, persistem. Ao fim da leitura, o que fica não é o riso provocado pelos delírios do fidalgo, mas uma profunda melancolia e admiração por aquele que escolheu viver segundo seus próprios princípios. Se você gostou dessa análise completa da obra Don Quixote, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem ama literatura e se inscrever no canal Vivendo de Literatura. Aqui a gente lê com profundidade, viaja nas entrelinhas e resgata o poder das grandes obras que moldaram o pensamento humano. Até a próxima aventura literária, que nunca nos falte um pouco da loucura necessária para continuar sonhando.